Olá, bom dia a você que acompanha o portal DC+. Eu sou João Guilherme Castro e começa agora mais uma edição do programa DC+ Educação. O programa DC+ Educação é o resultado de uma parceria entre o Grupo Diário dos Campos, o curso Positivo e o Colégio Positivo Master. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o ensino bilíngue. Basta apenas saber falar inglês? Essa e outras perguntas serão respondidas aqui hoje. E para isso, nós recebemos aqui nos estúdios do portal DC+, a Louise Horn, que é a gestora do ensino fundamental dos anos iniciais, tanto na modalidade regular quanto na modalidade bilíngue. Louise, bom dia, seja bem-vinda aqui aos estúdios. Bom dia, João, tudo bem? Muito obrigada. Certo. Para falar sobre isso hoje, nós também temos a presença da Ana Paula Teixeira, que é a coordenadora do ensino bilíngue no Centro de Inovação Pedagógica, Pesquisa e Desenvolvimento. A Ana Paula participa de maneira remota aqui conosco. Bom dia, Ana Paula, seja bem-vinda. Bom dia, João, bom dia a todos, muito obrigada. Vamos dar início então a esse nosso bate-papo, essa nossa conversa bem bacana aqui para começar a nossa quinta-feira. E eu já vou dar início com uma pergunta que eu particularmente sempre tive, e imagino que boa parte dos pais ou responsáveis dos alunos também tiveram em algum momento. Qual a diferença entre o ensino da língua estrangeira ou também do ensino bilíngue? Para isso, nós vamos responder aqui hoje essa e outras dúvidas, que vamos começar agora com a Ana. Ana, qual a diferença entre o ensino da língua estrangeira e do ensino bilíngue? É bem importante iniciarmos com esse tema, João, fazendo uma distinção bem clara. O ensino bilíngue ele é composto por aulas de língua inglesa e aulas em língua inglesa. Nas aulas de língua inglesa, acontece o aprendizado formal da língua, suas estruturas, seus aspectos semânticos, fonéticos, sintáticos, enfim, a língua como um todo, é o seu estudo. E nas aulas em língua inglesa, acontece o processo de imersão linguística, é quando o aluno tem os conteúdos ministrados na língua-alvo. E esses conteúdos ministrados na língua-alvo acabam servindo como pano de fundo para a aprendizagem, tanto como fim neles mesmos. Por exemplo, se o professor de língua inglesa quer ensinar aos alunos as partes de uma planta, ele vai ter que criar um contexto artificial para que essa aprendizagem aconteça. No ensino bilíngue, se o professor quer ensinar partes das plantas, ele vai na aula de ciências, falar sobre a fotossíntese e a aquisição do vocabulário das partes da planta acontece de forma natural. Quanto maior o tempo de imersão na língua, mais ferramentas o aluno vai ter para sua aquisição linguística. Nas escolas do grupo, chegamos a ter 15 horas semanais de imersão em língua inglesa na educação infantil, 20 horas semanais de língua inglesa no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e 8 horas semanais na segunda série do ensino médio, contando com uma ampla gama de disciplinas como matemática, ciências, literatura, socioemocional, entre várias outras. Certo, bacana. Luiz, você quer complementar algumas informações um pouco mais, detalhar um pouco mais como que é o ensino bilíngue também, essas diferenças? Então, João, como a Ana disse, o ensino bilíngue ele parte de uma vivência. Então, as crianças, os alunos, eles vivenciam a todo tempo uma segunda língua. Além da língua materna, que é o português, eles também vivenciam a língua inglesa. Então, é em todo o tempo do currículo internacional. Então, o almoço é na língua inglesa, o lanche é na língua inglesa. Eles têm as disciplinas como Math, Science, onde eles trabalham conteúdos na vivência da língua inglesa. Então, não é um aprender apenas a gramática ou aprender apenas a falar inglês. É aprender a vivenciar o inglês. Então, essa forma de aprender é muito mais prazerosa e muito mais efetiva também. Uhum. E é muito mais cotidiana também, né? O Sim. aluno acaba tendo a vivência maior parte do tempo ali para adquirir o ensino do inglês, né? A aprendizagem do inglês, no caso. Sim, tem toda uma conexão, né, com o currículo nacional, o currículo internacional, a língua materna e a segunda língua que eles estão vivenciando.
Eu até nem falo que eles estão aprendendo inglês, porque não é só uma aprendizagem, né? É uma vivência realmente. O tempo todo de vivência na língua inglesa. É isso mesmo, todo esse processo de imersão é muito importante para esse aprendizado, né? E quais são os projetos do Colégio Positivo Master para o ensino bilíngue? Então, o ensino bilíngue, como nós temos um currículo nacional e um currículo internacional, ele traz projetos da língua inglesa mesmo. Então, nós comemoramos algumas datas festivas, como, por exemplo, St. Patrick's Day, nós comemoramos Halloween, mas não apenas comemoramos, nós vivenciamos essas datas, estudamos o motivo de comemorar essas datas, e então as crianças fazem todo um trabalho diferenciado durante aquele dia, né? Por exemplo, no St. Patrick's Day, as crianças vão todas de verde, a gente comemora, faz atividade diferente, o almoço é diferenciado, o lanche, de repente, tem até um pãozinho verde para comemorar aquele dia. Nós também temos o 100 Days, que é comemorado os 100 primeiros dias de aula. Nesse dia, nós temos até competição da camiseta mais bonita, que as crianças fazem a sua própria camiseta para comemorar esses 100 primeiros dias. Nós temos o Halloween e temos também alguns projetos mais globais, né? Nós temos o Action Change, que também é um projeto global, que fala sobre o aquecimento global. Nós temos projetos em que as crianças gravam vídeos, pesquisam, falam a língua inglesa, sugerindo mudanças para o mundo. E são todos projetos ligados assim de uma forma internacional, onde eles têm contato com crianças, alunos de outros países também. Eles conseguem vivenciar bem essa cultura dos outros países de língua inglesa, né? Sim. Ana, quer comentar um pouco sobre esse momento também? Sim, é preciso que fique claro que língua e cultura são indissociáveis, né? Assim como a Luísa comentou. Ao ser exposto à cultura da língua onde o país, a cultura do país onde a língua é estudada, o aluno não só aumenta seu repertório cultural, linguístico, social, mas também é um aluno que se posiciona de forma muito mais tranquila perante elementos da cultura estudada. Além disso, o aluno que estuda uma outra cultura avalia elementos culturais da sua própria origem, pois ao momento que eu tenho contato com uma cultura diferente da minha, eu vou analisar a minha própria cultura com outros olhos, né, com outras perspectivas. Como a Luísa comentou, nós tivemos um exemplo maravilhoso disso em prática com o projeto Climate Action, que a gente fez ainda no ensino remoto no passado. Os alunos estudaram os efeitos da mudança climática e eles tiveram contato com escolas ao redor do mundo todo. E nesse contato, eles entenderam como a mudança climática afeta a mim e como ela afeta outras pessoas, dependendo da região onde a pessoa morava, né? E esse é o perfil do aluno do ensino bilíngue, é um aluno muito consciente, questionador e um aluno muito aberto a outras realidades, mas isso precisa ser instigado, né? Daí a importância do trabalho por projetos. E é um aluno que também está sempre inteirado nos dois ambientes, né? Ana, vamos aproveitar agora e falar, vamos questionar agora outra coisa que é uma dúvida também de boa parte dos pais ou responsáveis dos alunos, que na hora de matricular ali na modalidade bilíngue fica com essa dúvida. Existe uma idade ideal para o ensino bilíngue, para se iniciar ali? Para quem que essa modalidade de ensino é indicada? Bom, qualquer pessoa, João, em qualquer idade pode se tornar bilíngue, né? É claro que na infância nós estamos mais prontos ao aprendizado, né? É sabido que até os 7 anos o nosso cérebro processa a língua-mãe na mesma região que ele processa a língua estrangeira. Então, é uma aprendizagem muito mais limpa, né? Nós desenvolvemos muito menos vícios de linguagem, auxiliando na aquisição de uma pronúncia mais apurada. Por isso, a formação de professores, eu diria que esses professores que vão fazer essa imersão com essas crianças, a formação desses professores é muito importante, eu diria que é crucial, né? Porque eles estão lidando com o aluno na melhor fase para a aquisição da língua. Porém, dependendo da necessidade e da utilização de metodologias adequadas, os alunos adultos também podem se tornar bilíngues, né? O adulto tem a vantagem de ter um repertório muito maior, de poder sentar numa sala de aula com mais atenção, fazer comparação entre as duas línguas, né? Fazendo comparações com as informações prévias que eles trazem consigo. Luísa, quer complementar um pouco mais dessa resposta também? Então, João, os estudos da neurociência, eles trazem para nós que a melhor idade para que a criança comece a vivenciar uma segunda língua é a partir dos 2 anos de idade,
onde ela está construindo a cognição, onde ela está construindo o eu e aprendendo. Então, o bilíngue, a partir dessa idade, né, a criança já vai começar essa construção e essa vivência. Porém, qualquer idade é possível do aluno se tornar bilíngue, como a Ana disse. Então, não é exatamente, meu filho, né, ele começou no regular, agora eu quero levar ele para o bilíngue. Será que teremos algum problema? Não, de jeito nenhum. Né? Todas as crianças são capazes de se tornarem bilíngue em qualquer faixa de idade. E tem toda uma preparação ali, o colégio tem toda uma estrutura para fazer essa imersão desses alunos ali. Isso mesmo, né? Até porque nós recebemos em sala aqueles alunos que já vêm do bilíngue, então que já estão ali desde de um primeiro ano, segundo ano, que hoje chegam num quarto ano já seguindo o bilíngue, ou até mesmo aqueles alunos novos, que vêm de uma outra escola, ou que passam para o bilíngue naquele ano. Então todos os profissionais eles estão preparados para lidar com essas duas situações. Aquele aluno que já era do bilíngue e aquele aluno que ingressou no bilíngue atualmente. Uhum. E aproveitar que você está descrevendo bem essa modalidade do ensino bilíngue, queria que você falasse um pouquinho mais das vantagens da aprendizagem simultânea, né? Então, João, quando a criança aprende duas línguas, né, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, ela vai fazendo relações. Então, nós podemos perceber que, por exemplo, a língua portuguesa, o espanhol, o inglês, eles têm palavras muito similares. E que às vezes até significam coisas muito similares. Então as crianças vão vivenciando isso, vão aprendendo, vão estendendo o seu vocabulário, né, aprendendo novas palavras, e assim nessa vivência que elas constroem o pensamento numa segunda língua. Então é muito mais fácil aprender tendo um motivo, vivenciando e sabendo o porquê, do que apenas aprender simplesmente. Então a parte cognitiva desse aprendizado é muito significativa. Ana, quer complementar mais alguma informação sobre isso? Importante, os indivíduos é basicamente se transitar o tempo inteiro entre as duas línguas, né, escolher qual língua usar em qual momento. É comprovado que indivíduos bilíngues são pessoas que conseguem transitar e fazer diversas tarefas ao mesmo tempo, né? Trabalhar com multitarefas. O bilinguismo, ele ajuda nessa plasticidade cerebral. Uhum. Além disso, outras vantagens, existem estudiosos que demonstram já, a partir de experiências hoje, que os alunos de ensino bilíngue, que indivíduos bilíngues, né, quando adultos, se recuperam muito mais facilmente de um derrame, que pode até, inclusive, atrasar os efeitos do mal de Alzheimer, né? Então, são imensos os benefícios aí do bilinguismo. Além do óbvio benefício do repertório, né? Da facilidade de analisar, como a Luísa colocou, as duas línguas, e sempre pensar assim, e que língua eu vou utilizar dependendo de qual plateia eu tenho à minha frente, né? Então, são indivíduos que vivem nessa translinguagem que nós chamamos. Eu li recentemente um artigo da BBC, que eu achei muito interessante a colocação do autor. Ele colocou assim, que quando perguntado em língua inglesa sobre qual era a sua comida favorita, ele se imaginava num pub em Londres. E quando perguntado em francês, ele imaginava elementos da culinária francesa na hora de fazer sua escolha, né? Para ver o tamanho da importância que a língua tem no nosso cérebro. Além disso, indivíduos bilíngues são indivíduos que aceitam com menos estranheza outras manifestações culturais, como nós já conversamos, né? São indivíduos mais abertos, mais prontos a aceitar outras culturas. Além, é claro, também da competitividade no mercado de trabalho, que é algo que não podemos negar e nem deixar de comentar, né? Era isso exatamente que eu estava pensando em puxar para o próximo assunto aqui, que além da formação pessoal que o aluno adquire ali desde a infância, passa para a adolescência e depois um adulto bilíngue que consegue consumir elementos de outras culturas, é um avanço também no mercado profissional. Hoje é sem dúvida um essencial em diversas profissões o conhecimento da segunda língua, né? Deixa eu já aproveitar e perguntar aqui também para vocês, quais são as línguas oferecidas na modalidade bilíngue no Colégio Positivo Master? Hoje em dia, no bilíngue, nós temos a língua inglesa, né? Então, o nosso bilíngue, ele trabalha com o currículo nacional da língua portuguesa e o currículo internacional da língua inglesa. Uhum. E em quanto tempo as crianças, os alunos conseguem se
considerar bilíngues? Eles conseguem todo esse aprendizado, essa vivência ali? Em quanto tempo é esse processo? Olha, João, eu sou bem suspeita a falar sobre isso, porque eu acompanho todos os níveis ali do ensino fundamental. Então, do primeiro ao quinto ano. E eu posso te dizer, assim, com total confiança, que no primeiro ano de ensino bilíngue, as crianças já estão com a vivência pronta, já estão com a língua internalizada, né? Da maneira deles, na capacidade de cada ano de ensino, claro, mas todos eles no primeiro ano de ensino do bilíngue, no primeiro ano de vivência, já conseguem trazer aspectos dessa segunda língua. Uhum. Ana, como que você observa essa situação? Em quanto tempo o aluno consegue já se considerar bilíngue? Então, não existe um tempo determinado, né, para aquisição de uma segunda língua. Cada um aprende no seu tempo, como a Luíse comentou, né, isso depende de muitos fatores. Depende muito da metodologia utilizada, depende muito do tempo de imersão, que a Luíse já comentou em diversos momentos sobre o tempo de imersão dos alunos, né, no almoço, no lanche, na hora de pedir para ir no banheiro, no tempo livre, eles também estão praticando a língua inglesa, então eles entendem a língua em diversos contextos. E também com a identificação, tem crianças que se identificam muito com a língua inglesa, né, e por isso tem mais facilidade na aquisição desse aprendizado. No ensino bilíngue, nós temos avaliações tanto somativas quanto formativas, para avaliar a aprendizagem das nossas crianças. As nossas avaliações formativas, elas têm uma série de objetivos a serem atingidos durante essa aquisição, não somente da língua inglesa, como também das outras disciplinas que compõem a nossa matriz curricular, como ciências, matemática, perspectivas globais, literatura, entre outras. Além disso, nós oferecemos algo muito importante aos nossos alunos, que são exames internacionais. Então, nós temos a oportunidade de participar de exames externos da Universidade de Cambridge. Nós temos esses exames ao final do quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, ao final do nono ano do ensino fundamental, anos finais, e ao final da segunda série do ensino médio. Para vocês terem uma noção, os nossos alunos da segunda série do ensino médio finalizam o seu tempo de estudo com a certificação C1, que é reconhecida pelo Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. Tá certo, a gente ressaltou aqui então a importância desse método de ensino, do ensino bilíngue, da aprendizagem simultânea e detalhamos aqui todos os procedimentos desse processo, né? Ana, obrigado pela sua participação aqui no DC Mais Educação e eu deixo agora um espaço aberto para suas considerações. Eu é que agradeço a oportunidade de falarmos um pouco de como tudo isso acontece na nossa escola e acho que o principal que fica aqui dessa conversa é que realmente o ensino bilíngue é muito mais do que falar sobre língua estrangeira apenas, né? A língua estrangeira é um dos componentes, né? Então, existe uma diferença enorme entre uma escola de inglês e um ensino bilíngue. A escola de inglês vai trabalhar com os aspectos relativos à língua e o ensino bilíngue trabalha toda essa imersão, onde o aluno aprende em língua inglesa os conteúdos. O aluno acaba tendo uma dupla proficiência, ele é proficiente tanto na língua inglesa quanto nos termos técnicos de diversas disciplinas, né? Então, o aluno que vai ter aula de literatura, aula de socioemocional, aula de matemática, aula de ciências, então ele vai ser proficiente também nessas disciplinas e, como a Luíse muito bem colocou, ele vai ser um aluno que nas fases mais da sua vida, como almoço, lanche, hora de brincadeiras, enfim, tudo isso ele está tendo em inglês. Então, ele tem um aprendizado muito completo na língua inglesa. Tá certo. Obrigado, Ana, pela sua participação aqui. Luíse, obrigado também pela sua participação aqui no DC Mais Educação. E o espaço está aberto também para suas considerações. Eu que agradeço pela oportunidade, João. E assim, acho bem importante a gente ressaltar, né, que no dia a dia da escola nós conseguimos ver nitidamente esse bilíngue acontecendo. Inclusive, esses dias as professoras me relataram até de uma turma que no horário do intervalo, do momento livre, que eles podiam ficar conversando entre eles, brincando, a turma escolheu fazer um jornal. Então, a professora colocou na tela lá um fundo de jornal, eles sentaram, fizeram um roteiro, uma apresentava o clima, a outra apresentava as notícias do dia, tudo na língua inglesa. E é uma turma de quinto ano. Então, você fala, nossa, mas o quinto ano já está fazendo isso em inglês? Sim, eles já estão vivenciando a língua inglês. Então, a gente vê o bilíngue acontecendo
não só no momento de sala de aula, mas nesses momentos de interação entre eles também, o que é muito legal e que assim, que a gente fica muito orgulhoso de ver isso acontecendo, porque quer dizer que a prática está dando certo. Então eu agradeço muito a oportunidade de poder apresentar um pouquinho do bilíngue para vocês. Tá certo. Muito obrigado, Luiz, também pela sua participação. E termina aqui mais uma edição do programa DC Mais Educação. Esse programa é o resultado da parceria entre o Grupo Diário dos Campos, o Curso Positivo e o Colégio Positivo Master. Sou João Guilherme Castro e tenha um bom dia. Até a próxima.